A DPG estava com uma nova missão, pois em 2018 a Ilha Nublar acabou passando pela erupção do Monte Sibo, um vulcão que estava adormecido há 500 anos e finalmente tinha voltado à sua atividade. E isso poderia acabar com a morte de todos os dinossauros da Ilha Nublar. Bom, os governos ali, né, estavam decidindo entre deixar os bichos para morrer ou salvá-los e colocá-los em um santuário. Que é um dos amigos do John Hammond ali, que eu não vou me lembrar o nome, acabou mencionando no Jurassic World Fallen Kingdom. E bom, este santuário seria um lugar onde os dinossauros iriam viver lá em paz, soltos, sem nenhuma interferência humana, né? E bom, hoje eu vou contar um pouco mais sobre o Monte Sibo e sobre a Ilha Nublar, né? E alguns eventos que acarretaram nessa erupção vulcânica. Bom, a Dinosaur Protection Group, ou simplesmente DPG, é uma empresa que foi criada para salvar os dinossauros, pois estava acontecendo um evento, como eu disse, na Ilha Nublar, que era a erupção do Monte Sibo. E, bom, vamos para algumas informações importantes, né, sobre o Monte Sibo e a Ilha Nublar, né? E isso tudo tá no site, né, da DPG, e eu traduzi aqui, né, claro, e eu vou ler para vocês aqui algumas informações, né? Então esse vídeo pode ficar um pouquinho grande, né? Eu espero que vocês tenham a paciência aí de ver o vídeo até o final. E bom, vamos começar aqui. Monte Sibo, a vida à beira do caos. Escrito por Franklin Webb, né? E vamos começar aqui. A reativação do Monte Sibo foi relatada pela primeira vez pelo Instituto Costarriquenho de Vulcanologia CRIV, né? Em 2017, ou seja, um ano antes de acontecer os eventos do filme. E sua primeira comoção geológica em quase 500 anos, ou seja, é aquela mesma informação que eu tinha dito, né? Que em 500 anos o Monte Sibo estava ali adormecido, né? Estava sem atividade nenhuma na ilha. A última atividade documentada foi do cartógrafo Nicolas de Huelva, eu acho que é assim que se pronuncia, que durante a descoberta da ilha em 1525, ou seja, a ilha Nublar foi descoberta em 1525, né? E foi o seu primeiro avistamento, e foi por causa de um cartógrafo, né, no caso, que disse sobre essa ilha para outras pessoas, né? E eu acho que ele fez até um mapa aqui, né? Vamos ver. Ele avistou nuvens de fumaça preta subindo do pico de uma montanha em direção ao norte, ou seja, ele foi um dos primeiros a avistar essa erupção vulcânica e provavelmente ele deu esse nome, né, para a ilha de Ilha Nublar por causa disso, né? E a tradução de Ilha Nublar é Ilha das Nuvens, né? E por isso desse nome, né? Em fevereiro de 2017, a CRIV afirmou em seu relatório que o vulcão estava, na verdade, queimando lentamente por dentro. Abre aspas. Uma mudança nas placas tectônicas resultou em pequenos tremores secundários em todo o leito rochoso, criando uma fissura relativamente pequena que causou um aumento de calor sobre o Monte Sibo. As colunas de fumaça visíveis são resultados da queima de plantas e outras matérias biológicas. Devido à mudança de temperatura, não há ameaça imediata à ilha a este momento. Fecha aspas. Ou seja, até este momento aqui de 2017, só estavam tendo relatos ali, né? De alguma fumaça, algum evento que estava acontecendo ali, né? E provavelmente isso acendeu o alerta ali já, né? Pois o vulcão estava em 500 anos já, né? Alguma hora ele iria reativar de novo. E, pelo jeito, isso estava começando a acontecer. O vulcão foi reclassificado como ativo em setembro do mesmo ano, depois que um helicóptero particular voou ilegalmente muito perto da ilha e seus passageiros avistaram várias rupturas de magma no pico da montanha.
Este avistamento levou a uma investigação geológica sobre a dormência do Monte Sibo, leituras de tremores harmônicos, tecnologia de satélite infravermelho e instrumentos sísmicos. Confirmaram que a atividade estava de fato ocorrendo sobre a superfície da ilha Nublar. Níveis de estado vulcânico, né, ou NVS, definidos pelo Instituto Costarriquenho de Vulcanologia. Vamos lá. A MAG, ou magnitude, tem 6, né? Temos 6 classificações. O MAG 0, que é dormente ou extinto. O MAG 1, atividade leve. O MAG 2, atividade moderada. O MAG 3, atividade significativa. O MAG 4, erupção eminente. E o MAG 5, evento cataclísmico. A partir de 5 de outubro de 2017, o NSV do Monte Sibo foi definido como MAG 3, ou seja, foi definido como uma atividade significativa. Então ele não estava mais dormente, ele estava em atividade. Bom, aí temos a imagem, né, de algumas medições do Monte Sibo e agora vamos continuar lendo aqui, né, as informações. Se a atividade vulcânica na ilha Nublar continuar a crescer com ferocidade, poderá desencadear um desastre comparável a alguma das maiores erupções já registradas da humanidade. Ou seja, isso poderia ser algo quase nível o vulcão de Yellowstone, né? Que é um vulcão que ele está adormecido lá nos Estados Unidos. Ou seja, isso seria bem horrível, né? Se acontecesse, realmente aconteceu, né? O real poder destrutivo do Monte Sibo é desconhecido. No entanto, uma varredura com partículas de alta energia da crosta sobre o interior do vulcão revelou grandes câmaras de magma pressurizado. Se esse magma rompesse a superfície, acredita-se que a explosão resultante teria a capacidade de destruir toda a vida biológica na superfície da ilha, levando os dinossauros de volta à extinção em um único golpe. Ou seja, essa explosão poderia ser catastrófica. E não é qualquer coisa não, cara. Pelo que eu tô vendo aqui, realmente a explosão que vemos no filme foi um bagulho forte, e forte mesmo. Bom, agora vocês estão vendo aí no vídeo uma simulação da erupção vulcânica do Monte Sibo feita pelo Instituto Costarriquenho de Vulcanologia, né? Vamos continuar aqui lendo, né? E é impossível prever a data exata de quando o vulcão entrará em erupção, e os cientistas precisam se basear na atividade sísmica e visual para prever se ou quando uma erupção poderá ocorrer. Com o Monte Sibo, a situação é mais complicada, já que a própria ilha é propriedade privada da Masrani Global, ou seja, a empresa, mesmo depois dos eventos de Jurassic World de 2015, ainda tinha os direitos, né, sobre a ilha. Então, ninguém poderia entrar lá de qualquer jeito, pois é uma propriedade privada, né? Todas as rotas marítimas e zonas de voo próximas à ilha são restritas pela lei dos Estados Unidos e da Costa Rica. E os grandes dinossauros que vivem na ilha Nublar causam altos níveis de tremores e de impacto em todo o solo quando se movem, interrompendo as leituras de tremores harmônicos. Ou seja, a Rex, né, no caso, o Apatossauro, o Brachiosauro, quando eles andam, eles como se diz, eles tremem o chão, né? Tremem o chão, e isso pode acarretar numa... como é que se diz? Pode acarretar numa falha ali na medida dos tremores, né, da ilha, pois os dinossauros são gigantescos e pesados, né? Então isso interfere um pouco na medida. Mas isso é bem interessante, né, eles terem deixado essas informações. Temos mais um pedacinho que eu vou ler para vocês agora. Bom, temos uma imagem aí tirada da ilha, né? Ali a fumacinha saindo. E essa foto foi tirada por uma embarcação privada da Offshore, eu acho que é assim que se diz, né? E imagens de satélite também foram retiradas dessa ilha, né? E, bom, vamos continuar lendo aqui.
Apesar do risco de ventos variáveis que podem trazer nuvens de cinzas e interromper o tráfego aéreo no local, o vulcão não representa uma ameaça direta à população civil do continente, visto que a ilha fica a 193 quilômetros da Costa Rica, né? Isso resultou na falta de ação imediata da Masrani Global e do governo costarriquenho, que recentemente retirou a maioria das equipes de tecnologia e pesquisas que monitoravam a ilha. Autoridades de ambas as partes ainda não chegaram a uma conclusão sobre o que será feito em relação aos animais ameaçados de extinção que vivem na Ilha Nublar. O Departamento de Proteção Ambiental, DPG, está fazendo o possível para monitorar todas as atividades relacionadas ao Monte Sibo e atualizará as informações nesse site assim que forem recebidas. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje, né? Espero que tenham gostado. Me desculpe aí se eu dei uma gaguejada algumas vezes, é que é difícil, cara. É difícil. Eu tento gravar várias vezes aqui, né? O vídeo aqui para ficar o máximo entendível, né? Possível. Mas tem vezes aí que eu gaguejo demais, né? E para eu não perder tanto tempo aqui fazendo vídeo, eu coloco assim mesmo. Mas eu acho que vocês conseguiram entender as informações que eu quis passar. Tem mais informações nesse site, né? E se vocês quiserem, eu posso trazer mais alguns outros vídeos, né? Sobre esse site aqui, né? Que ele é bem interessante, tem outras áreas ali que seriam interessantes de mostrar para vocês.